Oi, gente, bem-vindos ao primeiro episódio desse projeto lindo que eu tô semeando, criando, que é o podcast Mulheres Violinistas do Vale do São Francisco, da cidade de Petrolina e Juazeiro também. E o primeiro episódio eu quero falar sobre esse projeto, o do porquê eu fiz esse projeto e um pouquinho sobre mim, sobre a dona não, né, a criadora desse projeto, né? Que várias pessoas, quando forem se cumprimentadas, elas vão ter um pouquinho delas nesse meu projeto. Continuando, o que é o projeto Mulheres Violinistas do Vale? Eu criei por conta que 2024, 2023, eu estava com a ideia de criar um projeto, uma jam, só com mulheres aqui de Petrolina. E eu estava enviando para essas meninas, né, musicistas, criei um grupo lá no Instagram, só que não deu muito certo, né, porque a maioria não se conheciam. Essa minha ideia foi meio que uma agonia que eu estava sentindo. Eu tinha que fazer isso, né? Eu sentia essa intuição de iniciar, plantar essa semente. E foi aí que surgiu outros projetos com outras meninas e acabou não dando certo por conta que outras tinham objetivos diferentes. E eu pensei, por que não fazer um projeto sobre essas profissionais do Vale do São Francisco? Sejam cantoras, violinistas, violoncelistas, essas profissionais da música, da arte. Então, eu queria fazer há muito tempo esse projeto de como é a profissões dessas mulheres na área da música e por aí vai, nessa cadeia musical. E como surgiu essa ideia do podcast? Surgiu esse ano. Na verdade, ano passado eu já estava querendo fazer um podcast falando sobre essas profissionais da música, as mulheres, especificamente da cidade de Petrolina e Juazeiro, porque eu queria mostrar, porque assim, a mulher, eu vejo que ela não tem um espaço muito visibilizado, não vejo tanto espaço para as mulheres musicistas, principalmente. A pessoa só vê mais homem, 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 e assim, como experiência própria, eu como musicista, eu até hoje não tenho essa. Como é que eu posso falar para vocês? Esse espaço, por exemplo, fulano vai te convidar para fazer um concerto, uma apresentação. Tinha antigamente, mas depois que eu terminei o curso de licenciatura em música, quis dar uma parada de 4 anos em tudo, queria refletir sobre minha vida. E para retomar foi meio difícil. Mas quando eu estava na ativa, tinha esse convite, sim, mas mesmo assim eu vejo que eu estou pedindo um palco e eu tenho que criar esses espaços e eu quero. Fiz uma rondagem, uma pesquisada também, um mapeamento mental e também observando nas redes sociais e nos eventos, né? Onde é que estão essas profissionais, essas musicistas, violinistas, seja guitarristas ou não? E eu vi pouca participação de mulheres na música. Eu falo assim na questão de instrumentistas. Então eu queria fazer isso, mas eu pensei em especificar mais, que estava muito amplo e de primeira estava bem trabalhoso para mim fazer isso por série. Aí eu pensei em fazer o podcast, por que não especificado para o instrumento que era o principal, o meu instrumento principal, que é o violino. E eu fiquei pensando, poxa, eu conheço mais mulheres no violino, violinistas. Desde 2014, que foi o momento que eu toquei o violino, comecei a tocar violino, eu fui atravessada por essas mulheres violinistas, mulheres, meninas, que atravessaram a minha vida, tocaram comigo esse tempo todo. Então, por que não chamar elas que fizeram parte da minha caminhada, da minha trajetória, e iniciar essa semente, esse projeto? Aí eu pensei, pronto, vai ser Mulheres Violinistas do Vale do São Francisco. E eu achei melhor até especificar mais, e é uma área que eu domino, que eu tenho mais. É uma área que eu tenho mais proximidade, é uma área que eu conheço mais pessoas também. Então, foi a forma que eu achei de como materializar esse sonho meu. E por quê?
já falei o porquê, né? Porque eu acho necessário mostrar não só representantes nesse instrumento, mas trazer a história dessas mulheres, dessas meninas, estudantes, mães, como são a rotina, o dia a dia delas com o instrumento, com o repertório, se elas pararam, se elas voltaram a estudar o instrumento, como eu também tive essas idas e vindas também. Então é isso, resumindo, eu falei o que é, como, o porquê, o quando, já estou iniciando aqui com vocês. E agora eu vou falar quem está por trás desse projeto, no caso eu, né? Quem é essa Dalila Messia? Alguns devem me conhecer, outros bem pouco, outros bem superficialmente, bem raro, mas essa, eu vou falar em terceira pessoa, que é eu, é Dalila Messia. Ela é violinista, desde 2014, eu tô com 28 anos, vou fazer 29 esse ano, de 2026. Eu comecei com 14, quase fazendo 15 anos. Eu estava no ensino médio. Eu estava estudando o ensino médio no Gessino Coelho. Eu tinha saído da escola jornalista e foi bem legal, assim, interessante eu ter feito essa transição, né? Que eu estava num bairro que era assim da periferia da cidade, que infelizmente eu não via muitas oportunidades nem minha mãe, mas por conta de motivos pessoais, minha mãe mudou de escola e eu fui para o Gessino Coelho. Foi aí que eu tive mais acesso enfim, a trabalhar mais a cultura. Ainda não estou falando, claro, né, que hoje em dia o Rio Corrente, Coab 6 e o São Gonçalo tem agora o Céu das Águas, que hoje tem alguns cursos de música, que tem a Orquestra do Bolinha, graças a Deus. Tem cursos de teatro também, então hoje está mais cultural do que antigamente, uns 2015. Então, eu sou violinista, como eu falei, sou professora de música. Em 2015, eu comecei os meus estudos no violino. Em 2014, num projeto social na Fundação Nilo Coelho, que é um ensino de cordas friccionadas que estava tendo lá. E comecei lá, gostei bastante. Aí teve umas pausas lá também, questões administrativas também. Só que eu era dependente do violino da instituição. Aí acabei, quando a instituição deu uma pausa, por aí em 2015 para 2014 para 2015, eu fiquei sem instrumento e eu tive que procurar uma forma de comprar o meu instrumento. Só que demorou. Aí, quando foi em 2016, eu terminei o ensino médio. Eu, com os meus 18 anos, eu já quis fazer o curso de licenciatura em música no IF Sertão, o ensino superior. Por que que eu queria? Porque eu senti que era para começar logo. Minha mãe até falou: Ah, por que que tu não escolheu outro curso? Você sabe como é que é, né? Quem faz humanas e artes é sempre questionado quanto a isso. Tem esse pouco apoio. Mas minha mãe falou: Não, por que você não escolheu outro curso? Mas ela ficou assim: Ok, ok, tá bom. Aí fiz, aí no curso de licenciatura em música tive acesso à orquestra do IF Sertão, que era a Opus antigamente, 68, não sei se era o nome, eu nem lembro muito mais, que era com um professor também de lá que criou o curso de licenciatura em música. E aí eu tive acesso a mais outra experiência com o violino, né? Antes do curso de licenciatura em música, agora que eu me lembrei, eu fiz participação com a Orquestra Católica, regido pelo maestro Francisco Chico, lá na Igreja do Ouro Preto. Foi bem legal. Aliás, a igreja, os ensaios da igreja eram perto do SEMAN. Fiz algumas participações lá no SEMAN também. Fiz participação também, toquei na Igreja Adventista do Sétimo Dia, lá na Central. Foi bem legal. Notas agudas, aprendi bastante lá a questão de aumentar a extensão das cordas, né? Que eu só ficava tocando só na parte mais média, grave, e a parte mais aguda eu desenvolvi melhor graças ao repertório das igrejas, da católica e principalmente da adventista.
E já fiz participação também, alguém me chamando para fazer apresentações para escolas. Então foi bem legal. Aí no curso de licenciatura em música, eu fiz essas participações com essa orquestra sinfônica da Opus, que era um fruto do curso de licenciatura em música com o professor Alain e o professor Zeni Luciano. Só que eu não ganhava bolsa, era só uma era participação para eu poder ter ACC, tinha apresentações no Parque Sinfônico e por aí vai. Mas o que eu fiquei mais tempo mesmo, antes do curso de licenciatura em música, infelizmente eu saí desse grupo, foi da Camerata 21 de Setembro, que eu realmente eu estava ganhando, tocando violino. Eu não lembro mais, mas eu acho que eu entrei na Camerata 21 de Setembro de 2017 ou de 2016 e fiquei até 2018 ou 2019, eu não lembro muito. Mas foi aí que eu realmente trabalhei com o violino. Eu tinha muitos repertórios. Era algo bem assim profissional mesmo. Foi muito bom. Mas, infelizmente, chegou um momento que eu estava fazendo curso de licenciatura em música, chegou os estágios, quando estava no quinto período, eu tinha que decidir se eu ficava na Camerata 21 de Setembro, que é um projeto da Prefeitura de Petrolina, Pernambuco, ou ficava no curso de licenciatura em música, porque eu fazia estágio no PIBID, tinha os estágios obrigatórios também para fazer das disciplinas, estudar, ensaiar, e eu não estava conciliando mais a carga horária. E também, como eu já ganhava bolsa, né, que era a bolsa permanência de alimentação, essas coisas, mais o auxílio do PIBID, acabou o valor sendo mais compensador para mim do que, infelizmente, a bolsa no dia da camerata naqueles anos era um pouquinho mais inferior. Então, eu pensei mais, focar mais na faculdade e terminar logo, porque eu estava bem agoniada em adiantar disciplinas que não eram obrigatórias, né? E deu certo, graças a Deus, me formei com tranquilidade. Eu saí da camerata no quinto período do curso de licenciatura em música, acredito que foi em 2018 mesmo, e foquei na faculdade. Aí deu certo. Em 2021, 2019 para 2020 teve a pandemia e me formei em 2021, tudo online, no curso de licenciatura em música. Foi muito bom, foi online no YouTube. E eu pensei em dar uma pausa, assim, tudo que for relacionado à música, porque eu estava bem. é, Vamos se dizer, estava todo mundo assim, nada bem mentalmente, né? Então, eu estava precisando dessa pausa para a minha vida, analisar a minha vida, analisar o meu percurso de lá para cá. E foi importante eu ter feito essa pausa. Eu me descobri também que, no mesmo ano de 2021, eu pensei, poxa, por que não fazer teatro? Eu era muito tímida. Quando eu ensaiava todo o repertório, aquela música específica, na hora do ensaio com o pessoal, ou até da apresentação, eu esquecia até a forma de tocar o instrumento, a digitação, tudo, mas por conta do nervosismo. Então, eu acho que durante o curso de licenciatura em música, eu era muito envergonhada, até de me impor de certas coisas também. Então, graças a Deus, eu dei essa pausa depois de me formar online, né? Pensei em fazer o curso de teatro para me soltar mais, falar melhor, não ter medo na hora de fazer musicalmente. Ao mesmo tempo que eu fui fazer o teatro, entrou a dança. A dança e o teatro entraram ao mesmo tempo. Então foi muito libertador o ano de 2021 para mim, porque foi um ano assim devastador para mim, mas ao mesmo tempo foi libertador. Foi como assim uma fênix mesmo. Eu renasci das cinzas mesmo, assim, espiritualmente em tudo, tudo mesmo. E foi interessante eu entrar na dança porque a dança, ela é muito musical, se vocês repararem. Eu vejo muitas pessoas que são da dança e que elas são muito boas musicalmente. E quando as pessoas da música vão para a dança, elas se encontram totalmente, porque você, quando vai para a dança, você vê a métrica em forma de movimento, você vê o tom, as escalas, tudo, tudo musicalmente que você aprendia antes, você
descobre movimento e tudo fica mais fácil para você. Então, eu me encontrei na dança e o teatro também. E foi essas áreas que me salvaram e que me ajudaram até hoje, que foram o motivo de, graças a Deus, eu ter recebido dinheiro com a arte e de ser reconhecida, né? Eu vejo que a dança e o teatro me deixaram mais reconhecida aqui na cidade, apesar que o pessoal da música me conhece mais no violino, mas é nessas áreas da dança e do teatro que me fizeram reconhecer realmente como artista e com respeito também. E eu me encontrei bastante nessa área. Mas, enfim, é isso a minha vida. Hoje em dia, como eu me formei. Dalila, você ainda dá aula de música? Dou sim, mas não como eu gostaria, né? Infelizmente. Mas por que, infelizmente? Porque quando você termina de fazer o curso de licenciatura em música, você acha que vai ensinar muito música, mas infelizmente o mercado para o curso de licenciatura em música, você vê mais em áreas abranjadas para artes, você ensina artes. E se é arte, você vai ter que ensinar um pouquinho de artes visuais, de dança, teatro, ou só música mesmo, só que na disciplina de artes. E eu via que os trabalhos que eu fazia de artes, né, o pessoal aproveitava, os diretores, coordenadores, né, de algumas instituições, aproveitava que, além de eu ter a área de música, pediam para eu ensinar essas duas disciplinas também, dança e teatro, né? Apesar que eu gostei bastante. Mas eu não via tanto espaço para as áreas para eu dar aulas de música especificamente, porque não tinha instrumento ou porque já tinha um professor, uma banda de fanfarra, um professor de violão, uma professora de violão e por aí vai. Então, não, até hoje eu não tenho esse espaço para dar aulas de música especificamente, que é o meu sonho, dar aula especificamente de música, né? Que é uma área que eu sou formada e está assim, trancado, mas não tem como expandir ainda. Então, a única forma de ter esse espaço é criando o meu espaço mesmo, dando aulas de música em casa mesmo, a domicílio, e por aí vai. Então, vou criando meu próprio terreno, meu próprio espaço de ensino. Voltando ao violino, e vou perguntar para mim mesma, né? É uma pergunta que eu vou fazer para todas, então, de início, o gancho vai ser: como o violino entrou na minha vida e como percebi que ele seria a minha voz principal de expressão, seja para trabalho, hobby, e de minha voz mesmo. Então, o violino surgiu, como eu respondi lá no começo, como lá na Fundação Nilo Coelho, nesse projeto social. Acredito que a maioria das pessoas que eu conheço da minha bolha vieram de projetos sociais, são poucos que vieram de aulas particulares de violino, muitos vieram de projetos de extensão ou social. Então eu o violino começou a entrar a partir daí, e foi aí que eu percebi que eu poderia ter voz através desse instrumento. Eu era bem tímida, mas era um instrumento poderoso para mim, porque é uma forma de eu poder me expressar no palco. Então, o violino surgiu a partir disso. Eu começando as minhas primeiras notas, quando me ensinava, quando eu toquei o concerto de Mozart, só em dó, 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 na, no naipe da voz 3 no violino, mas mesmo assim eu estava fazendo música, estava fazendo parte daquele conjunto, então foi aí que eu percebi que o violino já entrou na minha vida e ele era a minha voz principal de expressão. E falando sobre formação e início, quem foi as maiores referências femininas no instrumento para mim? Gente, por incrível que pareça, não tive uma presença, uma inspiração presencial por perto de mim. Teve só que depois. Só que em 2007, quando eu estava na casa da minha prima, eu estava assistindo a TV Cultura com ela e a gente viu, assim, jantando, comendo, é, uma apresentação. A gente viu uma apresentação na TV Cultura. Eram três violinistas, duas tecladistas e o restante eram os homens, né? Um na bateria, outro na percussão, outro no baixo. E foi assim lindo ver. Foi a primeira vez que eu vi uma mulher no violino. E é uma apresentação muito incrível, porque era uma mistura de música cubana com clássico. Foi muito perfeito. É uma música pop, tudo no violino. E assim, era uma maestria elas todas tocando. Acho que elas eram de algum país da Europa, não sei. Mas o estilo delas era um popular, não era aquela coisa tão.
erudita. E era perfeito ver isso. Então, foi essas mulheres que me inspiraram. Aí depois eu me inspirei também numa violinista, na Hilary Ha, acho que é assim que fala, né? E depois eu me inspirei na Lindsey Stirling, mas depois dessas referências que eu tive dessas mulheres que eu vi na TV Cultura em 2007, eu me inspirei em uma, que foi na professora Juscelene, que foi a primeira professora de violino que eu vi. No texto, deixa eu ver, acho que foi em 2014, né? Por incrível que pareça, no tempo do Facebook, eu vi aleatoriamente uma postagem sobre uma inscrição para um projeto social para ensino no violino. E eu me interessei em ver a pergunta para essa violinista. Aí ela me respondeu na hora, aí na hora, no mesmo dia, eu arrumei os documentos e só fui, lá no Sol Quente. E fui a pé, atravessei aquela BR que no tempo a fundação era lá no HGU. E saí da minha casa e fui a pé. Aí, quando cheguei lá, de primeira já fiz a inscrição e aí já me botaram para ter contato com o instrumento. Enfim, foi uma coisa louca. E ela me ensinou como é que fez, como é que pega no ar, desculpa, como é que pega no arco e tudo. Então, ela foi uma referência para mim porque eu já vi ela tocando quando ela estava na banda Félio. E presencialmente ela foi a minha inspiração, minha referência no violino, de mulheres no violino. E depois foram surgindo outras. Veio a Geisa também, que era no violino também. Ela era mais do violão, mas eu vi ela tocando violino, era muito bom. E também eu vi outras meninas também. Então, a Laís também, que foi uma das que eu entrevistei. Então, foi bem legal eu ter essas referências femininas na minha vida. Agora, sobre educação. Como foi a minha experiência nesse projeto social que eu tive na Fundação Nilo Coelho e na Faculdade de Música? Eu vou falar assim de forma bem breve sobre a Faculdade de Música. Na experiência, nesse projeto social onde entrei, foi muito bom. Foi através dele também que eu aprimorei muito nos meus estudos para o Enem, no ensino médio. E eu também tentava conciliar a escola, o ensino médio, com o curso de violino. Eu tinha que acordar, às vezes, 5 horas da manhã para estudar para as disciplinas de química, enfim, as disciplinas que eu tinha mais dificuldade, que eram matemática, física, biologia. E, de tarde, quando eu chegava, almoçava, e uns minutos antes, eu já ensaiava o repertório que era das aulas. Já no curso de licenciatura em música, esse curso superior ele foi muito bom. Eu queria entrar com o objetivo de ser professora de música mesmo, já entrei nesse pensamento. Muitos entram com o pensamento de achar que é conservatório ou bacharelado, mas não. É ensino mesmo e pedagogia. E eu consegui esse objetivo, porque eu queria entrar para não ser que nem outros, infelizmente, outros professores e professoras que eu passei, que não tiveram a didática assim, mais humana, vamos dizer assim, né? Não que não eram boas sim, mas eu queria não ser exemplo para. Eu queria que essas pessoas que eram referências para mim de ensino não fossem referências para mim. Eu queria virar uma referência e eu queria entender mais da didática de música para ensinar melhor, para não passar, para essas pessoas que eu for ensinar, não passar pelo que eu passei, esses perrengues. Porque, infelizmente, tem gente que entende música, mas não entende ensinando música. Então, não é para todo mundo. Agora, sobre a carreira e identidade musical. Estilo. Como eu ia descrever o meu estilo musical no violino? Se eu gosto mais de erudito, popular ou transito entre ambos. Eu sou bem eclética em todos os estilos de música. Então, eu gosto muito de erudito, que é a música erudita. É a música clássica, romântica, barroca, entre várias do erudito. Também popular, nem se fala também. Então, eu transito entre eles. E a minha sonoridade ainda estou encontrando. Eu quero muito focar no violino, metal, músicas de metal, adaptar isso para o violino. Gosto do popular também, mas eu descreveria a minha sonoridade de calmo para agressivo, mais focado no metal,
Gosto também de forró, que forró com rock. Então, estou buscando ainda essa sonoridade para mim no violino. E sobre os estudos, essa rotina de estudos, como eu estava falando antes, na escola, como é que eu estudava o violino? Eu tinha que acordar cedo para estudar as disciplinas do dia e da semana. Eu não estudava no final de semana, eu tinha que me divertir desopiladamente. E também nos finais de semana eu tocava também, então não tinha como estudar para a escola, eu estudava só durante a semana mesmo. E deu super certo, né? E no curso de ensino superior, em licenciatura em música, já foi diferente. Como era pesado, como tinha me afastado, pedido o afastamento para a Camerata 21 de setembro, aí como eu me afastei da performance, dos repertórios de tocar mais, eu foquei mais no ensino. E, porém, né, isso foi ruim por conta que quanto mais eu estava focando na teoria, na didática, eu estava pegando menos no instrumento. Então, eu acho que isso prejudicou um pouquinho eu na performance, mas eu agradeço por eu ter tido esse foco na didática, porque de toda forma eu ia precisar de uma técnica, um curso técnico em violino, e hoje eu procuro para poder aperfeiçoar mais a técnica. Mas no curso de licenciatura em música, eu acho que eu estudava mais do que eu tocava mais. Tocava mais quando tinha algumas disciplinas que era prática de conjunto, performance pública, que eu tocava o violino. Mas quando não era de performance, quando não era uma disciplina para tocar, eu passava mais tempo estudando mais a teoria e a pedagogia, né? E foi isso. Foi essa a minha organização para os estudos do violino com repertório. Eu estudava uma parte de manhã, os trabalhos, e depois pegava um tempo que sobrava para estudar o violino. Hoje em dia, como eu não tenho mais a faculdade, essa rotina do trabalho da faculdade e nem da camerata, agora é só eu mesma, eu empreendedora, eu mesma que faço a minha rotina de trabalho, de estudo, então tá mais. Quando sobra um tempo, pela noite ou pela segunda parte da tarde, eu tento enviar algum projeto, mas assim, quando não é projeto, enviar um projeto para um edital ou criação artística que eu estou com foco naquilo, geralmente eu pego o dia todinho para fazer aquilo, então adianta bastante o meu tempo e para todo aquele fluxo criativo. Então, sobre presença feminina, na minha visão, quais os maiores desafios ou vantagens de ser uma mulher violinista no cenário musical atual? Vamos falar de atual, 2026. Bom, para mim, a vantagem de ser uma mulher violinista que toca violino, eu acho que são poucas. Eu vejo mais desafios do que vantagens, né? Mas a vantagem eu vejo que é de ser uma representante, ser uma pessoa que inspira outras mulheres, mães, adolescentes, mocinhas a tocar instrumento, a serem musicistas e inspirar. Eu acho que eu vejo isso de vantagem, isso. Desafios tem vários, né? Que é a questão de espaço para mais mulheres musicistas e principalmente a questão da interseccionalidade, como diz o feminismo negro, porque tem várias encruzilhadas. Às vezes, as mesmas mulheres podem ter os mesmos problemas, quer dizer, várias mulheres podem ter o mesmo problema, mas não são todas que vão ser tratadas com aquele mesmo problema. Por exemplo, eu sou uma mulher preta, de pele clara, com feições, com fisionomias africanas, que não vai ser tratada em um espaço musical da mesma forma que uma mulher branca. Da mesma forma também que uma mulher trans negra e se for uma mulher retinta também. Então, a questão de ser vários desafios depende muito também, infelizmente, da questão social. Essas mulheres que eu falo, das musicistas mulheres, a gente pode passar por mesmos problemas, né? Não é à toa que eu criei esse podcast, porque cada uma é cada uma, a gente lida com os mesmos problemas, só que de formas diferentes. Então, são esses caminhos encruzilhados.
E sobre o violino, uma história especial que eu tenho por trás dele, eu acho que eu já falei, que é sobre as meninas que me inspiraram, né? Eu acho que eu não tenho uma história assim especial com o violino. Acho que o único momento especial que eu tive com o violino foi quando eu me senti realmente feliz tocando e eu não me senti robotizada, repetindo a mesma coisa, só porque era um repertório de trabalho, me senti um robô. Eu fiquei pensando, eu não estou criando, eu preciso criar, não preciso só repetir canções de outras pessoas. Eu sei que era um trabalho, mas quando eu chegar a esse nível, aí eu paro e vou para outro rumo. Mas um momento especial com o violino foi quando eu comprei o meu violino com o meu próprio suor. Comprei o meu case, comprei a estante, comprei tudo. Então, a história especial para mim por trás do violino é esse. É o momento que eu investi, comprei o meu violino. Até sofri um pouquinho de racismo também do vendedor da loja também. Ele achou que eu não ia comprar meu violino. Comprei meu violino. Até hoje estou com ele e o nome dele é Violet. Às vezes eu chamo ela por ele ou o violino por ela, então é isso. Já estamos quase perto do final do podcast e vou falar agora sobre a preparação e performance, a saúde e a mentalidade. Então, se vocês repararem, tem um som de uns passarinhos que passou a tarde todinha aqui cantando. Então, vai ser a nossa trilha sonora, nossa música de fundo aqui do podcast, certo? Então, como eu lido com o nervosismo de palco e a preparação física para evitar lesões. Lá no começo do podcast, desse episódio, eu estava falando sobre lesões, vícios, sobre o ombro, um pouquinho mais levantado que o outro também. Vamos falar agora de nervosismo de palco. Graças ao teatro, eu comecei a lidar melhor, falei lá no começo, lidei muito mesmo com o nervosismo de palco. A diferença de antes para agora totalmente mudou. Sou mais segura, graças a Deus, por conta do teatro e da dança. Claro que sempre tem que dar um nervosismo, né? Dá um nervosismo, mas assim, eu acho que o nervosismo é quando eu não estou preparada. Quando eu não estiver preparada, aí é que eu fico nervosa mesmo. Mas quando eu estou segura, aí o nervosismo do palco é mais pelo ambientes novos, pessoas novas. Infelizmente, quando você vai naquele ambiente que você não curte, que tem pessoas que infelizmente estão lá não só para te aplaudir, mas para te sondar, sabe? Mas é mais esse nervosismo de palco que eu tenho. Mas, graças ao teatro, eu coloquei um foda-se. E a preparação física para evitar lesões, tem um quadro no YouTube, um canal que só foca em alongamentos para o violino. Então, eu sempre me alongo antes de dançar, antes de atuar e antes de tocar. Para mim, alongamento é uma massagem maravilhosa antes de você tocar e antes de você ensaiar. Eu sempre alongo os braços, as mãos, o pescoço, tudo. Todo o corpo faz parte da sua preparação para o violino no palco. Então, vamos agora para os momentos marcantes, né? Qual foi o concerto mais emocionante da sua vida até agora? Bom, se for um concerto emocionante do que eu vi, foi desse vídeo que eu vi do grupo violinista, dessas violinistas gringas, que é Wild, que em português se chama Selvagens. Eu achei bem ousadas delas. Foi emocionante para mim, de longe, à distância. Agora, presencialmente, um concerto emocionante foi do Dia das Mães, que minha mãe foi assistir a apresentação do Dia das Mães. Duas apresentações do Dia das Mães, que uma que ela não foi, que eu chorei, que ela não estava lá, e uma que ela foi, que eu tive que segurar o choro para eu não chorar, e ela chorou. Então, para mim, foi o concerto mais emocionante ter emocionado a minha mãe no Dia das Mães, nesse concerto que foi no Parque Josefa Coelho, com o projeto social da Fundação Nilo Coelho. Foi o concerto mais emocionante para mim, é poder emocionar as pessoas que eu mais amo, que é a minha mãe também. Agora o concerto que eu toquei, né? Agora o concerto emocionante que eu assisti. Gente,
Eu não sei, mas é mais pro YouTube mesmo, sendo bem sincera. Presencialmente eu gosto de todos, mas assim, é mais à distância. O mais emocionante mesmo da minha vida, eu vendo como espectadora, é o concerto A Dança Macabra, com a Orquestra da Venezuela, que é a Dança Macabra, não sei se é o número um, enfim. Eu amei bastante, porque a violinista é uma mulher que está na frente e aquela técnica deles me encanta até hoje. É um dos conceitos mais emocionantes. Era para eu ter visto de perto e assim, quando eu vejo de longe no YouTube, me arrepia até hoje. É um concerto perfeito, ma- macabro, é nostálgico, mágico, é tudo perfeito aquele concerto. E eu espero um dia tocar esse concerto todinho e ser a violinista só dessa peça, né? Por que não? Vamos lá, estamos na penúltima pergunta. Agora, dica para iniciantes. Que conselho eu daria para meninas que estão começando a tocar o violino hoje? Então, o conselho que eu daria, sendo bem sincera, é bota a cara. É o conselho que eu dou. Se você não tem um violino, procure algum projeto social, um projeto de extensão perto da sua casa ou até longe que ofereça um violino de graça para você estudar. E não tenha medo. Se saiu afinado, desafinado, me desculpa o palavrão, foda-se. Se você não está tocando bem as cordas, é o início. O início é difícil, mas assim, quando eu tocava as cordas, eu tocava com força, com gosto. Então, o conselho que eu dou, toque com gosto. Tocando com gosto, errando ou acertando, é o que importa, porque lá na frente você vai moldando e limpando. Então, é um conselho que eu dou, dá a cara mesmo. E assim, foda-se quem disser, ah, tá ruim, não sei mais o quê. É o início. Ninguém nasceu sabendo certo ou errado ou não. É isso. Só se joga. Não tenha medo e foda-se pros outros. Use essa palavra mesmo. Use palavra mesmo. Foda-se. Ah, vai. Pi, pi, pi. Se fu. Entendeu? Então, o conselho que eu daria é foda-se se você estiver errando. Mas se você estiver errando, erre com gosto. Se estiver acertando, muito mais com gosto também. Então é isso. Então não se importem com a opinião dos outros na hora que você estiver iniciando. E invista no seu instrumento, é importante, porque é muito ruim. Outro conselho que eu dou, conselho final, é você não depender do violino, de instrumentos dos outros que não é seu. É muito ruim você ficar dependendo de instituição, de professor que empresta violino ou de outra pessoa. É tão ruim. Quando eu pegava emprestado violão para outras pessoas, era tão ruim, sabe? Porque eu tinha aquele tempo, aquele prazo para devolver aquele instrumento quando terminasse o curso ou aquela aula, entendeu? Então, tentem investir um pouquinho, se puderem, quando puderem, compra, economiza os 200, R$ 300. 325 já dá para comprar um instrumento bom para estudo, não profissional, mas para estudo é muito bom, então é um bom início. Todo mês economiza R$ 100, no outro mês 100, por aí vai. Porque é muito ruim ficar dependendo dos outros, principalmente quando é algo que é para você aprender, né? Então para tenham paciência para vocês, se tenham paciência e tocam com gosto, errando ou não. Então é isso. É, projetos futuros para encerrar aqui. O que podemos esperar da sua carreira nos próximos meses de 2026, depois de 10 anos, né? O que vocês podem esperar de mim, vocês telespectadoras e espectadores, é que vou produzir bastante, bastante mesmo. Eu agora que eu estou gestante, vou ser mãe. Eu não sei porquê, mas essa bebê tá me dando tanta vontade de criar, de fazer mais coisas. Ela me deu um sentido para a vida, de criar, de me movimentar mais. Então, eu não sei se é o filho, não sei se é a gravidez que faz com que as mães se movimentem mais no mundo. Eu não sei, eu não estou fazendo só por mim.
por ela também, mas por nós duas, porque eu tô carregando uma vida, enfim. Eu achei muito especial gravar esse episódio aqui com vocês. Se vocês quiserem me seguir também para conversar, para trocar ideias, collabs, o meu arroba no Instagram é Vai Buscar Dalila, com M no final. Tem o meu canal no YouTube, se vocês quiserem acompanhar vídeos mais longos meus. Quadros de vídeos fixos nas segundas, terças e quartas e sábados também. Eu posto os vídeos também sobre violino e música, não só de violino. Eu também sou numeróloga em formação também. Sou dançarina e atriz em formação. Eu falo em formação porque sempre vou aprender. E eu não me considero ainda atriz. Eu sou uma aprendiz do audiovisual e do teatro. Dançarina, eu não gosto de me titular com essas palavras, mas que eu sou musicista, sou formada e tudo. Se vocês quiserem trocar uma ideia, conversar comigo, se quiserem ter aulas, eu dou aulas de música, dou consultas de numerologia também. Então, é isso. Se alguma menina quiser vir participar desse projeto, falar da sua trajetória com o instrumento violino ou de outro instrumento, é sempre bem-vinda. Eu estou chamando, depois desse episódio, vou chamar 2 violinistas que uma delas atravessaram a minha vida, tocaram junto comigo. Se você não me conhece, não tem muita intimidade comigo e conexão comigo, se quiser criar uma conexão comigo, seja bem-vinda. Eu vou te convidar, a gente vai marcar um tempo, uma data para a gente conversar e marcar esse encontro para todo mundo conhecer a sua trajetória, certo? É isso, gente. Muito obrigada pela audiência. Agradeço muito vocês. Obrigada e eu amo vocês. Beijos!